Não é motivação, é treino mental. Muitos buscam a chave para uma vida plena e serena em fórmulas mágicas, em promessas vazias de felicidade instantânea. Mergulham em livros de autoajuda, ouvem palestras inspiradoras, sentem um breve pico de entusiasmo, apenas para se verem de volta ao ponto de partida, presos nas teias da própria mente. Mas e se a verdadeira transformação não viesse de um impulso externo, mas de uma disciplina interna, de um método testado por séculos de sabedoria? Este não é mais um vídeo sobre como se sentir bem por algumas horas. Esta é uma promessa de mudança profunda, de uma mente redesenhada em apenas 7 dias. Inspirados nos milenares ensinamentos budistas, iremos desvendar práticas diárias que, passo a passo, desmantelarão as estruturas de sofrimento que você construiu. Prepare-se, pois ao final desta jornada, a sua mente não será a mesma. Se você está pronto para desvendar esse caminho e não perder nenhum dos 7 dias transformadores, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Clique lá, pois a sua jornada começa hoje. Vivemos numa era de excessos e, paradoxalmente, de carências profundas. A ansiedade é a trilha sonora de nossos dias. O estresse, o companheiro constante e a busca por um propósito, uma miragem distante. Milhões se sentem perdidos, sobrecarregados por um mundo que exige muito e oferece pouco em termos de paz interior. Léo era um desses milhões. Seu rosto, antes jovial, agora exibia a marca de uma fadiga crônica, não apenas física, mas da alma. Os olhos, outrora brilhantes com sonhos, estavam opacos, refletindo um cansaço existencial que nem mesmo o sono mais profundo conseguia dissipar. Léo representava o espectador médio, cético por natureza, desiludido por experiências passadas, mas desesperado por uma mudança real, por algo que o tirasse do ciclo vicioso de negatividade e desilusão. Sua vida era uma repetição monótona de tarefas sem sentido, de relacionamentos superficiais e de um diálogo interno incessante que o arrastava para baixo. Ele se sentia preso, como um pássaro em uma gaiola invisível, cujas grades eram feitas de seus próprios pensamentos e medos. As manhãs eram um fardo, as noites, um refúgio efêmero da realidade, e o futuro, uma ameaça constante. Foi nesse ponto de quase rendição que Léo ouviu falar da mestra Anya. Ela era uma figura enigmática, quase lendária, que vivia em reclusão, mas que ocasionalmente aceitava guiar aqueles verdadeiramente dispostos à transformação. Sua serenidade era palpável, seu olhar profundo e acolhedor, e sua aura de uma paz inabalável. Léo, com sua dose habitual de desconfiança, mas impulsionado por um fio de esperança, decidiu procurá-la. Ele a encontrou em um pequeno santuário, cercada por um jardim florido, onde o silêncio era interrompido apenas pelo canto dos pássaros. A mestra Anya o recebeu com um sorriso gentil, como se já o esperasse. Sem rodeios, ela propôs um desafio. 7 dias. 7 dias de práticas simples, mas profundamente transformadoras. Ela não prometeu milagres, mas um caminho. Sua mente é um jardim, Léo, disse ela com uma voz suave, mas firme. E agora, ele está cheio de ervas daninhas. Em 7 dias, começaremos a arrancá-las e a plantar sementes de paz. Léo ouviu, mas sua mente, acostumada à complexidade, não conseguia conceber que algo tão simples pudesse operar a mudança que ele tanto ansiava. 7 dias. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. O ceticismo lutava contra a curiosidade. O que esses 7 dias realmente implicariam? Ele estava à beira de algo que poderia, de fato, mudar tudo, mas a dúvida pairava como uma névoa densa. Estaria ele finalmente no caminho certo, ou seria mais uma decepção? A mestra Anya apenas sorriu. Sua paciência infinita, enquanto Léo ponderava o peso de sua decisão. A resposta da mestra Anya veio em forma de um ensinamento simples, mas de uma profundidade avassaladora.
O desapego. Ela explicou a Léo que grande parte do sofrimento humano vinha da incapacidade de soltar, de deixar ir. Não apenas objetos materiais, mas também pensamentos, expectativas, mágoas passadas e futuros imaginados. O apego, ela disse, era a raiz de muitos de seus tormentos. Léo ouviu, assentindo com a cabeça, mas sentindo um nó no estômago. Como alguém poderia simplesmente desapegar-se de tudo o que considerava importante? Os primeiros dias do desafio foram um tormento para Léo. A mestra Anya o instruiu a observar seus pensamentos sem se apegar a eles, a deixar que passassem como nuvens no céu, sem julgamento ou resistência. Ele tentou. Sentou-se em silêncio, como ela havia ensinado, mas sua mente era um turbilhão incontrolável. Pensamentos sobre o trabalho, sobre as contas a pagar, sobre um relacionamento que havia terminado anos atrás, sobre a frustração de não ter atingido seus objetivos, tudo vinha à tona com uma força avassaladora. Era como tentar segurar a areia com as mãos. Quanto mais ele tentava, mais escorria. A dificuldade de largar velhos hábitos mentais era imensa. Cada vez que um pensamento negativo surgia, a mente de Léo, treinada por anos de repetição, agarrava-se a ele, mastigando-o, remoendo-o, transformando-o em um ciclo interminável de autocrítica e desânimo. A resistência era quase física, uma força invisível que o puxava de volta para a familiaridade de sua própria dor. Ele esperava que a mestra Anya lhe desse alguma fórmula mágica, um mantra secreto que o libertaria instantaneamente. Mas ela apenas o encorajava a continuar observando, a continuar soltando. O que você resiste, persiste, Léo, ela disse, sua voz calma como um riacho. O desapego não é suprimir, mas permitir que as coisas sejam como são, sem a necessidade de controlá-las ou mudá-las. Ela o guiou com metáforas, comparando a mente a um rio onde os pensamentos eram as folhas que flutuavam, e ele, o observador na margem, sem a necessidade de pular para resgatar cada uma delas. A traição das expectativas foi um golpe. Léo, em seu íntimo, esperava uma mudança instantânea, uma iluminação repentina que o tiraria de seu abismo. Em vez disso, encontrou resistência, frustração e a dura realidade de que a transformação era um trabalho árduo e contínuo. Ele se sentia como um atleta destreinado tentando correr uma maratona. Cada tentativa de desapego parecia exaustiva, e a tentação de desistir era constante. No entanto, à medida que os dias passavam, pequenas fissuras começaram a aparecer no muro de sua resistência. Memórias do passado, que antes o prendiam em um ciclo de culpa e ressentimento, começaram a surgir com uma intensidade diferente. Ele se lembrou de falhas, de mágoas, de momentos em que se sentiu pequeno e inadequado. Mas agora, ao invés de se afogar nelas, ele tentava aplicar o ensinamento da mestra: observar e soltar. Foi durante uma dessas sessões de observação que algo mudou. Um pensamento sobre um erro passado que o havia assombrado por anos veio à sua mente. Em vez de se apegar à vergonha e à autocensura, Léo, por um instante fugaz, conseguiu vê-lo como apenas um evento, sem a carga emocional que normalmente o acompanhava. Houve um momento de clareza, uma leveza inesperada, como se um peso invisível tivesse sido levantado de seus ombros. Durou pouco, talvez apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para acender uma pequena chama de esperança. Naquele instante, Léo começou a compreender. O desapego não era indiferença, como ele havia temido. Não era ignorar ou reprimir suas emoções. Era, na verdade, uma forma de liberdade. Era a capacidade de experimentar a vida em sua plenitude, sem ser escravizado pelas amarras do passado ou pelas ansiedades do futuro. Era a libertação da necessidade de controlar tudo, de se agarrar a tudo. A mestra Anya notou a mudança sutil em seu semblante, um brilho momentâneo em seus olhos.
Ela sabia que a semente havia sido plantada. O caminho ainda era longo, mas Léo havia dado o primeiro passo crucial em direção à sua própria libertação. O desafio de 7 dias estava apenas começando, e o que viria a seguir testaria ainda mais a sua determinação. O terceiro e quarto dias se desdobraram, trazendo consigo o segundo princípio fundamental: a impermanência. A mestra Anya explicava com serenidade que tudo no universo está em constante fluxo, em perpétua mudança, e que a dor frequentemente nasce da resistência a essa verdade inegável. Léo, que já se agarrava a antigas mágoas e expectativas, sentiu um frio na espinha ao confrontar essa ideia. Para ele, a mudança era sinônimo de perda, e a estabilidade, mesmo que ilusória, era um porto seguro. A mestra Anya, percebendo a hesitação de Léo, aprofundou-se em seu passado, não para revivê-lo, mas para iluminar os pontos onde o apego à constância o havia ferido. Ela o guiou para uma memória em particular: a perda de um grande amor, um relacionamento que ele havia idealizado e ao qual se agarrava com todas as suas forças, muito tempo depois de seu fim. Ele ainda revivia os momentos felizes, ignorando os sinais de desgaste, as falhas, as incompatibilidades. A memória idealizada era uma âncora que o impedia de seguir em frente, de aceitar que o que foi simplesmente não era mais. O conflito de Léo não era apenas interno. O mundo ao seu redor parecia conspirar para provar a impermanência. O trabalho, antes estável, passava por reestruturações. Amigos se mudavam, relacionamentos mudavam, a própria paisagem urbana se transformava sob seus olhos. Ele tentava manter tudo estático, em seu lugar, como se pudesse congelar o tempo e proteger-se da inevitável transformação. Essa luta constante contra o fluxo natural da vida o deixava exausto e frustrado. A mestra Anya o desafiou a observar a natureza com outros olhos. «Veja a árvore lá fora, Léo», ela disse, apontando para um carvalho majestoso. Suas folhas nascem, crescem, mudam de cor e caem. A árvore não luta contra isso. Ela aceita o ciclo, sabendo que novas folhas virão. É a dança da vida e da morte, do crescimento e da decadência. Tentar parar essa dança é como tentar segurar a água na palma da mão. Léo tentou. Ele observou o rio, as nuvens, as crianças crescendo. Mas a raiva e a frustração surgiam sempre que ele confrontava a impermanência de suas próprias conquistas e planos. Ele havia se esforçado tanto para construir sua carreira, para alcançar certos objetivos, e a ideia de que tudo aquilo poderia mudar, se esvair, parecia uma traição. Por que se esforçar se nada era permanente? Esse questionamento o atormentava. A mestra Anya, com sua voz suave, interveio. Aceitação, Léo, não é resignação passiva. Não é desistir. É reconhecer a realidade como ela é, sem julgamento, sem resistência. É abraçar o fluxo da vida, em vez de lutar contra ele. É a compreensão de que, embora as coisas mudem, sua essência, sua capacidade de se adaptar e encontrar beleza no novo, permanece. As palavras da mestra ressoaram, mas a mente de Léo ainda estava turva. Ele se perguntava se estava fadado a ser sempre um prisioneiro do passado, incapaz de se libertar das amarras do que não era mais. A perspectiva de uma mudança tão profunda parecia assustadora, quase impossível. Seria ele capaz de realmente aceitar a impermanência de tudo, inclusive de si mesmo? A dúvida era um veneno lento, corroendo sua recém-descoberta esperança. Ele sentia que estava em um limbo, dividido entre o desejo de mudar e o medo paralisante do desconhecido. O desafio de 7 dias, que antes parecia uma promessa de libertação, agora se apresentava como um abismo a ser transposto. A dúvida de Léo, um veneno lento, corroía sua recém-descoberta esperança. Ele sentia que estava em um limbo, dividido entre o desejo de mudar
e o medo paralisante do desconhecido. O desafio de 7 dias, que antes parecia uma promessa de libertação, agora se apresentava como um abismo a ser transposto. Mas o tempo não parava, e o 5º dia amanheceu, trazendo consigo o 3º princípio da mestra Anya, a compaixão e o perdão. A mestra Anya explicou que a falta de perdão não era uma punição para o outro, mas uma prisão para quem se recusava a perdoar. Era como carregar um fardo pesado, dia após dia, esperando que o outro sentisse a dor do peso. Léo, ao ouvir isso, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia exatamente do que ela falava. Havia uma mágoa profunda, um rancor que ele cultivava há anos contra alguém que o havia traído. Não era uma traição simples. Era a quebra de uma confiança inabalável, de um laço que ele considerava sagrado. Um ex-parceiro de negócios, um amigo de longa data, havia se aproveitado de sua lealdade e o deixado em uma situação financeira e emocional devastadora. A imagem de Marcos, o ex-parceiro, surgia em sua mente como um fantasma, trazendo consigo uma onda de ressentimento. Léo revivia as conversas, as promessas quebradas, o sorriso falso. Ele sonhava com o dia em que Marcos sofreria as consequências de seus atos, em que a justiça de alguma forma seria feita. Esse desejo de vingança, ou de ver o outro sofrer, era um fogo que ardia em seu peito, consumindo-o lentamente. Ele acreditava que, ao manter esse ódio, estava de alguma forma protegendo-se de ser ferido novamente, mantendo viva a memória da injustiça. A mestra Anya, com sua perspicácia habitual, guiou Léo para confrontar essa dor, não para reabrir feridas, mas para curá-las de uma vez por todas. Ela não pediu que ele esquecesse ou que aprovasse o que havia acontecido, mas que considerasse o peso que essa raiva impunha à sua própria existência. Léo, ela disse, com uma voz carregada de gentileza. A raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em alguém. Quem se queima primeiro é você. Léo resistiu. Como poderia perdoar alguém que o havia ferido tão profundamente? Perdoar não seria um sinal de fraqueza, de aceitação da injustiça? Ele argumentou que Marcos não merecia seu perdão, que ele deveria pagar pelo que fez. Lágrimas de frustração e dor brotaram em seus olhos, escorrendo por seu rosto marcado pela angústia. Ele expressou toda a sua dor, toda a sua raiva contida, em um desabafo que durou longos minutos, liberando anos de sofrimento silencioso. A mestra Anya ouviu pacientemente, sem julgamento. Quando Léo finalmente se acalmou, ela revelou uma verdade libertadora. A verdadeira vingança, Léo, não é o sofrimento do outro, mas a sua própria libertação. Viver bem, encontrar a paz, isso é o que realmente desarma o ódio. Mas o verdadeiro perdão, o mais profundo, é aquele que liberta a si mesmo da prisão do ressentimento. Não é sobre o que o outro merece, mas sobre o que você merece. A paz. As palavras dela ecoaram na mente de Léo. Ele começou a perceber que o ódio que sentia por Marcos era uma corrente que o prendia. Cada pensamento de vingança, cada lembrança amarga, era um elo dessa corrente. Ele estava se consumindo, enquanto Marcos, talvez, nem se lembrasse mais do ocorrido. A percepção de que o ódio consome muito mais quem o sente do que quem é odiado começou a clarear sua mente, como um raio de luz em meio à escuridão de anos. Ele se viu em uma encruzilhada. Continuar a carregar o fardo do rancor, permitindo que ele definisse seu futuro, ou ter a coragem de soltá-lo, mesmo que o ato de perdoar parecesse, a princípio, impossível. A ideia de que o perdão era um presente para si mesmo, e não para o ofensor, começou a criar raízes em sua mente. Era uma semente de esperança em um terreno árido de mágoa. Se essa história está ressoando com você,
Se você também busca libertação de amarras invisíveis, considere se inscrever no canal e deixar um like. Sua jornada de transformação pode começar agora. Léo não perdoou Marcos naquele instante, mas a semente havia sido plantada. Ele compreendeu que o caminho para o perdão seria longo e doloroso, mas que a recompensa seria uma liberdade que ele não experimentava há anos. A mestra Ania o havia mostrado que o perdão não era um ato isolado, mas um processo contínuo de desapego do sofrimento e de escolha pela própria paz. O 5º dia terminava, e com ele, uma nova perspectiva sobre a compaixão e o poder libertador do perdão começava a florescer no coração de Léo. Ele estava dando os primeiros passos para soltar as amarras que o prendiam ao passado, abrindo-se para a possibilidade de uma paz genuína. O 6º dia amanheceu com um ar diferente para Léo. A semente do perdão, plantada no dia anterior, começava a germinar, trazendo uma sensação de leveza que ele não sentia há muito tempo. No entanto, a mestra Ania o aguardava com um novo desafio, talvez o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais profundo de todos: a meditação e a atenção plena. Ela explicou que, se nos dias anteriores eles haviam trabalhado para liberar o passado e aceitar o presente tal como ele se manifestava, agora era a hora de treinar a mente para habitar o presente de forma consciente e intencional. A mente, Léo, começou a mestra, é como um cavalo selvagem. Se não a treinarmos, ela corre descontrolada, arrastando-nos para o passado ou lançando-nos para o futuro, perdendo a beleza e a realidade do agora. Ela propôs que ele se sentasse em silêncio, com a coluna ereta, e simplesmente observasse sua respiração. Não tente controlar, não tente julgar. Apenas observe o ar entrando e saindo, como as ondas do oceano. A princípio, Léo achou aquilo impossível. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. Lembranças do trabalho, preocupações com o futuro, a dor de Marcos, a estranheza daquela nova prática. Ele se sentia frustrado, inquieto. Cada vez que tentava focar na respiração, um novo pensamento o sequestrava, levando-o para longe do presente. Mestra, eu não consigo, ele desabafou após 10 minutos que pareceram horas. Minha mente não para. É como tentar segurar areia com as mãos. A mestra Ania sorriu com compaixão. E essa é a primeira lição, Léo. Não é sobre parar os pensamentos, pois isso é impossível. É sobre reconhecê-los e, gentilmente, trazê-los de volta à sua âncora, a respiração. Cada vez que você percebe que se distraiu e retorna, você está treinando o seu músculo mental. Ela o guiou com instruções simples. Sinta o ar frio entrando pelas narinas, o peito expandindo, o ar quente saindo. Se um pensamento surgir, apenas o observe como uma nuvem passando no céu, e então volte para a respiração. Léo persistiu, ainda que com dificuldade. Minutos se transformaram em meia hora, depois em 1 hora. Houve momentos em que ele se pegou completamente absorto na sensação do ar, e uma paz momentânea, uma clareza inesperada, o invadiu. Eram flashes, breves instantes de quietude em meio ao caos habitual de sua mente. Ele começou a perceber que a mente não era um inimigo a ser combatido, mas um instrumento a ser treinado. A atenção plena, para a mestra Ania, não era apenas meditar sentado, mas aplicar essa consciência a cada momento do dia. Sentir o sabor da comida, ouvir os sons ao redor, observar as cores e as formas com uma nova perspectiva. Ele tentou aplicar isso em pequenas tarefas diárias. Ao tomar seu café, em vez de pensar na lista de afazeres, ele se concentrou no calor da xícara em suas mãos, no aroma do café, no sabor em sua língua. Ao caminhar, sentiu o chão sob seus pés, o vento em seu rosto. E, surpreendentemente, esses pequenos atos de atenção plena começaram a trazer uma sensação de presença e propósito que ele havia perdido. Ele estava descobrindo uma força interior que nem sabia que possuía,
uma capacidade de estar plenamente no agora, independentemente das circunstâncias externas. A mente de Léo, antes um campo de batalha, começava a se transformar em um jardim, onde ele podia escolher quais sementes regar. Ele percebeu que a meditação não era uma fuga da realidade, mas uma imersão mais profunda nela, com clareza e serenidade. O reconhecimento de que sua mente não era um inimigo, mas um músculo a ser treinado, abriu-lhe novas possibilidades. A mestra Anya, observando seu progresso, viu a transformação em seus olhos. No entanto, ela o advertiu com um brilho misterioso no olhar. Léo, o amanhã será o dia de consolidar tudo. Será o mais desafiador, pois exigirá que você aplique tudo o que aprendeu, não na quietude da meditação, mas no turbilhão da sua vida real. Um arrepio percorreu a espinha de Léo. Ele se perguntou o que o sétimo dia lhe reservava. O sétimo dia amanheceu sob um céu carregado, refletindo a tensão silenciosa que pairava no ar. A mestra Anya havia prometido um desafio final, e Léo sentia em cada fibra de seu ser que a prova de fogo se aproximava. O princípio daquele dia não era novo, mas a consolidação de todos os outros, sabedoria e propósito. Não bastava mais entender o desapego, a impermanência, a compaixão ou a atenção plena. Agora, ele precisava integrá-los em ação, no calor de uma situação real que exigiria tudo de sua recém-descoberta força interior. Mal havia terminado seu café matinal, cuidadosamente saboreado com atenção plena, quando o telefone tocou. Era Pedro, seu antigo sócio, com quem a relação havia terminado de forma amarga e cheia de ressentimentos. A voz de Pedro era áspera, carregada de acusações antigas, e uma nova ameaça que pairava sobre a empresa de Léo. Um grande cliente, essencial para a estabilidade de seus negócios, estava sendo minado por Pedro, que espalhava informações distorcidas e maliciosas. Uma onda de raiva e pânico varreu Léo. Por um instante, ele sentiu o velho padrão de reatividade assumir o controle. O desejo de revidar, de gritar, de desmascarar Pedro e fazê-lo pagar era quase irresistível. Sua mente, um instante antes um jardim sereno, ameaçava voltar a ser um campo de batalha. O coração batia descompassadamente, as mãos suavam. Era exatamente o tipo de situação que, uma semana antes, o teria levado a dias de angústia, insônia e pensamentos obsessivos de vingança. Mas então, algo diferente aconteceu. No meio da tempestade interna, uma pequena voz, treinada nos últimos 6 dias, sussurrou. Era a voz da mestra Anya, ecoando suas palavras sobre o desapego. Não é sobre o que Pedro faz, Léo, mas como você reage. Ele respirou fundo, lembrando-se da respiração como sua âncora. O ar frio entrando, o peito expandindo, o ar quente saindo. Ele se permitiu sentir a raiva, mas não se apegou a ela. Observou-a como uma nuvem escura passando. Em seguida, veio a compreensão da impermanência. Aquela crise, como todas as coisas, passaria. O império de Pedro, construído sobre mágoas, também era transitório. A dor que ele sentia agora era real, mas não eterna. E com essa perspectiva, a intensidade da emoção começou a diminuir. A mestra Anya havia falado sobre compaixão e perdão, e ali estava o maior desafio. Como sentir compaixão por alguém que estava ativamente tentando destruí-lo? Léo fechou os olhos por um momento. Ele lembrou-se das palavras da mestra. O ódio consome mais quem o sente. Pedro, em sua amargura, estava preso em seu próprio sofrimento. Léo compreendeu que o ataque de Pedro era um reflexo de sua própria dor, de suas próprias inseguranças. Com essa compreensão, uma faísca de compaixão, por mais tênue que fosse, acendeu-se dentro dele, abafando o desejo de retaliação. A atenção plena o guiou. Em vez de reagir impulsivamente, ele ouviu Pedro até o fim, sem interrupções, sem julgamento imediato. Cada palavra,
Cada acusação era apenas informação. Quando Pedro terminou, Léo respondeu com uma calma que o surpreendeu. Ele não se defendeu, não atacou. Ele expressou sua tristeza pela situação e propôs uma conversa, não para discutir culpas, mas para encontrar uma solução que minimizasse o dano para ambos e para o cliente em questão. Sua voz não continha raiva, mas uma firmeza serena. A reação de Pedro foi de surpresa, quase de choque. Ele esperava uma briga, uma escalada. A falta de reatividade de Léo desarmou-o. Pedro hesitou, e então, para a surpresa de ambos, concordou em conversar. Naquele momento, Léo sentiu uma epifania. Sua mente realmente havia mudado. Não era uma mudança superficial, mas uma transformação profunda na forma como ele percebia e interagia com o mundo. Ele não apenas resolveu a situação de uma forma que preservou a dignidade de todos, mas o fez com uma serenidade que nunca imaginou ser possível. A paz que o invadiu não era a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com sabedoria. Ele descobriu um novo propósito, não focado apenas em seus próprios sucessos, mas em como ele poderia agir no mundo de uma forma mais consciente e compassiva, contribuindo para um bem maior, independentemente das adversidades. A jornada de 7 dias havia culminado na redescoberta de si mesmo, de uma força e uma clareza que o preparavam para o que quer que a vida lhe apresentasse. Aquele dia marcou o verdadeiro despertar de Léo. Ele não era mais o homem cético e sofredor que havia entrado no pequeno santuário da mestra Anya uma semana antes. A paz que sentia não era uma ausência de conflito, mas a capacidade de navegar por ele com uma nova bússola interna. Ele havia encontrado um sentido renovado para a vida, não em buscar a felicidade externa, mas em cultivar a serenidade e a sabedoria dentro de si. Sua gratidão pela mestra Anya era imensa, um sentimento profundo que transcendia as palavras. Ele prometeu a si mesmo e a ela que continuaria naquele caminho, ciente de que o desafio de 7 dias era apenas o início de uma jornada contínua. A mestra Anya, com seu sorriso sereno, observou Léo com orgulho. Ela enfatizou que a jornada da mente é um rio que nunca para de fluir, não um destino fixo. Você encontrou a nascente, Léo, disse ela. Agora, cabe a você cuidar do rio, garantir que suas águas permaneçam claras e que ele continue a nutrir a terra à sua volta. Suas palavras ressoaram com uma verdade intemporal. Léo retornou ao seu cotidiano, mas o mundo ao seu redor parecia diferente. As nuances das cores, o som dos pássaros, o sabor da comida, tudo era percebido com uma intensidade e clareza que ele havia esquecido que existiam. Ele aplicava os princípios em cada interação, em cada desafio, transformando situações que antes o paralisariam em oportunidades de crescimento e aprendizado. Seus colegas de trabalho notaram a mudança. O chefe, antes irritadiço, agora exibia uma paciência incomum. O amigo que o via como um poço de lamentações, agora o procurava para conselhos. Léo não pregava, não impunha suas crenças. Ele simplesmente vivia. E ao viver com uma nova consciência, ele se tornou, sem perceber, uma inspiração para outros ao seu redor. Ele compartilhava sua jornada quando questionado, não com o fervor de um convertido, mas com a calma de alguém que havia encontrado um refúgio. Ele explicava que não se tratava de uma religião ou de dogmas, mas de um treino mental, uma prática de autoconhecimento e construção de resiliência. A mensagem final, para quem quer que estivesse ouvindo, era clara. Não é motivação que transforma sua mente. Motivação é um fogo que pode se apagar. É treino mental. A prática diária e consciente de observar, desapegar, aceitar, perdoar e estar presente que leva à verdadeira e duradoura mudança. A sabedoria budista, como ele havia aprendido, não era um conjunto de rituais, mas um guia pragmático para a mente humana, um mapa para um território que todos habitamos.
Léo, agora, compreendia que a vida continuaria a apresentar desafios. A diferença era que ele possuía as ferramentas para enfrentá-los, não com medo ou raiva, mas com serenidade e sabedoria. Ele havia se tornado o arquiteto de sua própria paz interior. Para você, que acompanhou a jornada de Léo, a pergunta permanece: você está pronto para iniciar sua própria jornada de 7 dias? Ou talvez mais? Não importa onde você esteja, qual seja a sua história, a semente da transformação está dentro de você. Tudo o que é preciso é a intenção de plantá-la e a disciplina de cultivá-la. Permita-se explorar essa sabedoria milenar, adaptando-a à sua vida moderna. Comece hoje. Observe, respire, sinta. A sua mente tem o poder de se reescrever, de encontrar a paz em meio ao caos. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa desta mensagem. Deixe seus comentários abaixo sobre suas próprias experiências ou insights. Junte-se à nossa comunidade e vamos juntos construir um mundo de mentes mais conscientes e serenas. A transformação começa agora, com você.